Vamos para mais uma conversa sobre prática na advocacia criminal, sobre o dia a dia do advogado criminalista. Hoje nós vamos falar sobre audiência de custódia, o que é, como é feita, para quem é feita, quem se beneficia dela. A audiência de custódia, ela é, na verdade, um ato processual previsto em lei que determina que toda pessoa presa em flagrante delito deva ser apresentada em até 24 horas de sua prisão perante a autoridade judicial, o juiz competente, para que ali, na presença de seu advogado constituído ou de um defensor público e também na presença do promotor de justiça, na condição de representante do Ministério Público, essa pessoa presa em flagrante seja submetida à análise da legalidade da prisão e da necessidade da manutenção dessa prisão. Historicamente, essa audiência ela tem base na Convenção Americana de Direitos Humanos. No Brasil, por muito tempo, ela foi disciplinada por meio da Resolução 213/2015 do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Recentemente, no ano de 2019, com a edição da Lei 13964/19, conhecida como Pacote Anticrimes, alterou-se o Código de Processo Penal e nele, em seu artigo 310, incluiu-se a previsão da audiência de custódia, que, nesse ato, o juiz, após receber o auto de prisão em flagrante, até o prazo máximo de 24 horas, na presença da pessoa presa, do seu advogado constituído ou defensor público e do promotor de justiça, deverá decidir fundamentadamente se relaxa a prisão em flagrante, se converte a prisão em flagrante para a prisão preventiva ou se concede liberdade provisória com ou sem fiança. Na prática, como é que isso se dá? Bom, a pessoa ela é presa em flagrante, conduzida para a delegacia, o delegado de polícia ratifica a voz de prisão em flagrante dada pelo agente e remete esses autos de prisão em flagrante para a autoridade policial, para o juiz competente. O juiz competente recebendo esses autos de prisão em flagrante do delegado de polícia, ele deve então submeter em até 24 horas a pessoa presa a essa audiência de custódia. E, repetindo, devem estar presentes, além do juiz, da pessoa presa, também o seu advogado ou defensor público, se ela não constitui um advogado, e o promotor de justiça na qualidade de representante do Ministério Público. Nessa audiência, o ato processual ele se divide em dois. Na primeira etapa, o juiz analisará as condições em que se deram a prisão, se a prisão foi legal ou ilegal. A prisão ilegal acontece se o agente que efetivou a prisão agiu contrário à lei, não respeitou os requisitos legais para efetivar essa prisão. E, desse modo, o juiz então deverá revogar essa prisão, estabelecendo o estado de liberdade da pessoa mediante alvará de soltura. De outro lado, se o agente respeitou a legalidade, agiu dentro dos limites legais, a prisão, então, ela é legal e o juiz homologará essa prisão e passa-se a segunda etapa. Nessa segunda etapa, o juiz, então, agora vai analisar a necessidade de manutenção ou não dessa prisão. E aqui é que o juiz decide se estão presentes os requisitos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 e 313, que é uma questão para uma outra conversa. Mas, estando presentes esses requisitos, o juiz, então, converterá a prisão em flagrante para a prisão preventiva. E a pessoa, nessa condição, vai responder a um processo criminal preso preventivamente até que perdurem esses requisitos. Se esses requisitos deixarem de existir durante a instrução processual, essa prisão pode ser revogada. De outro lado, se não estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, então o juiz concederá liberdade provisória com ou sem fiança. Evidentemente, quem vai decidir se essa prisão ela foi legal ou ilegal, se há necessidade de se manter a prisão ou não, é a autoridade judicial competente, o juiz que está presidindo o ato processual. Mas é de fundamental importância que essa pessoa presa ela esteja assistida, ela esteja acompanhada por um advogado criminalista que tenha conhecimento técnico, que tenha expertise no assunto, que domine ali o ato processual. Na advocacia criminal, as coisas acontecem de forma muito rápida, é tudo muito célere. O advogado criminalista, ele tem que estar habituado a sempre agir na urgência, sempre estar correndo contra o tempo. Muitas vezes a pessoa é presa à noite, de madrugada, e a família vai ligar para o advogado no dia seguinte, 8 horas, 9 horas, 10 horas da manhã, às vezes às 11, faltando 1 hora, 2 para a audiência de custódia. Então veja só, a partir do momento que esse advogado ele é contratado pela família da pessoa presa, ele tem que ser muito diligente. Ele tem que rapidamente acessar os autos de prisão em flagrante, ver tudo que lá consta e, a depender de cada crime, ele tem que adotar uma tese diferente. Tem que ver, legalmente falando, o que cabe naquele caso. Ele vai ter que ali já preparar em pouco tempo, às vezes até menos de 1 hora,
uma sustentação, uma manifestação que será feita oral na audiência para demonstrar para o juiz que é caso de prisão ilegal e, portanto, deva relaxar essa prisão em flagrante, ou não é caso de prisão preventiva, então deva conceder a liberdade provisória. Nesse caso, ele tem que abordar todos os requisitos do artigo 312 e 313 e demonstrar para o juiz que, no caso dessa pessoa, ela não incide em nenhum deles. E, além disso, juntar todos os documentos dessa pessoa que de alguma forma corroborem para essa sustentação, para essa argumentação. Então, nesse ponto, o advogado, em pouquíssimo tempo, tem que falar com a família, tem que juntar os documentos, juntar esses documentos no processo, verificar quais teses ele vai usar, saber desenvolver todos os requisitos da prisão preventiva, demonstrando que eles não estão presentes. Por tudo isso, você vê a complexidade da atuação do profissional advogado criminalista. A responsabilidade, porque está lidando com a liberdade alheia. Então, além de toda a responsabilidade, tem que ter o conhecimento técnico, tem que dominar a seara do direito criminal, o ato processual, tem que estar seguro do que está fazendo. Além de tudo isso, ele tem que ter persuasão, tem que ter poder de convencimento, concatenar ali as ideias de forma coerente. Do contrário, o prejuízo à pessoa pode ser muito grande. Fica aqui então o registro da importância fundamental de se estar assistido, acompanhado por um advogado criminalista de confiança e que você saiba que tenha o conhecimento para tanto. Antes de encerrar nosso assunto de hoje, gostaria de trazer ainda uma questão polêmica. Muito se defende que a audiência de custódia seria um instrumento de impunidade, seria uma forma de beneficiar o bandido. Será que isso é verdade? Será que esse ponto de vista tem fundamento? Posso defender aqui categoricamente que é justamente o oposto disso. A audiência de custódia, ela serve muito bem para beneficiar justamente a pessoa que não é um criminoso habitual, que não faz do crime o seu meio de vida, que não é recalcitrante na senda criminosa, ou seja, beneficia aquela pessoa que leva uma vida normal, que tem o seu emprego, que tem a sua família, que tem a sua rotina, mas que por algum motivo acabou tendo um desvio de conduta e cometeu um crime. O sujeito que praticou um crime doloso, cuja pena privativa de liberdade máxima seja superior a 4 anos, não terá como se beneficiar da audiência de custódia. Não beneficiará aquele sujeito que praticou um crime e que já é reincidente em crime doloso, já foi condenado com sentença transitada em julgado anteriormente por outro crime doloso. Também não terá como beneficiar um sujeito que pratica um crime num contexto de violência doméstica e familiar contra mulher, idoso, criança ou adolescente, enfermo, pessoa com deficiência, ou também aquela pessoa que comete um crime onde já existia uma medida protetiva e ele vai e desrespeita essa medida. Para essas circunstâncias, ficará caracterizada a necessidade de prisão preventiva nos termos do 303 do CPP. Então, veja só, a audiência de custódia ela é justamente para beneficiar aquela pessoa que comete um crime de menor gravidade, que não é reincidente, que leva uma vida normal, que não é um criminoso habitual. Então, tem que se ficar claro isso, que não é para beneficiar bandido. Pelo contrário, é para distinguir quem é de fato um criminoso de uma pessoa que, pelo contrário, teve um desvio em sua conduta, cometeu um crime, vai responder por isso, mas que tem todos os requisitos para responder esse processo em liberdade. Enfim, espero que o assunto tenha ajudado a quem possa interessar e até a próxima conversa.